Pronto. Bem, agora deixa eu abrir a Solange. Solange, pode fazer a prece. Nesse momento de luz que nos encontramos, de muita paz, vamos deixar os nossos problemas um pouquinho lá fora e vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, que há muito tempo já preparou o nosso ambiente para o trabalho de hoje, para a explanação do Evangelho. E assim, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom. Pode começar, Luciana. Agora é tudo. Isso, estava esperando você liberar. É que eu tava muda e eu de máscara não dá para vocês verem o que eu estou falando. Tá bom. Bem, boa noite a todos. Boa noite a todos os encarnados que estão aqui virtualmente conectados, aos encarnados que estão assistindo via YouTube. Boa noite a todos os desencarnados que estão na mesma sintonia vibratória do nosso trabalho. E boa noite aos nossos mentores que estão sempre conosco, nos orientando para a prática do bem e do amor ao próximo. Assim como Jesus ensinou para falarmos com o Pai, que para falarmos com o Pai podemos orar em silêncio e não precisamos estar em grandes cultos e manifestações, uma das consequências, e até positivas, da situação que estamos vivendo, é que podemos continuar nossos estudos e nossas reuniões sem a necessidade de precisarmos estar no mesmo local físico. E podemos ver o quanto é bela a obra de Deus que deu a inteligência ao homem para criar todas as facilidades tecnológicas que temos hoje e que nos concedeu o livre-arbítrio para fazermos o bom uso dessa tecnologia. É sempre uma alegria quando tem essa oportunidade de estar aqui para junto aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Quero agradecer à equipe de benfeitores da casa pela preparação do ambiente que nós estamos e dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho às sextas-feiras. Hoje nós vamos abordar o tema sobre a vida futura, que se encontra no capítulo 2, especificamente nos itens 1, 2 e 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e como apoio nós temos o texto 162, Dentro da Luta, que está no livro Fonte Viva, do Chico Xavier, que foi editado pelo Espírito Emmanuel. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Você desabilitou o meu compartilhamento. Oi. Estou ouvindo, Marcos. Espera aí só um pouquinho. Tá. Colocando você de co-host, desculpa. Isso. Pronto, já foi. Tá bom. Agora sim. Então, creio que seja... Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos vendo, sim. Tá bom. Ok. Tá, então, vamos lá. Deixa eu só tirar esse daqui. Tá. Tem uma passagem do apóstolo João que diz que depois que Jesus foi preso, ele foi levado a Pilatos. E tem nessa passagem ele nos conta que houve uma conversa mais ou menos assim. Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus?
Que Jesus então responde: o meu reino não é deste mundo. Por agora, meu reino não é daqui. Pilatos replica: logo, tu és rei. Jesus replica: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bem, quando Jesus fala que o seu reino não é deste mundo, ele se refere ao mundo espiritual, que é a nossa vida futura. Esta vida futura e a vida espiritual que Jesus se refere, ele apresenta como a meta da humanidade e que deve constituir o objeto das nossas maiores preocupações aqui na Terra. Todas as máximas, todos os ensinamentos deixados por Jesus, eles reportam a este princípio. Sem uma vida futura, sem esta vida espiritual que Jesus nos ensina, todos os preceitos morais de nada valeriam. A vida futura, ela explica todos os absurdos que nós vemos na Terra e também a bondade e a justiça de Deus. Sem termos uma vida futura no plano espiritual, todos os ensinamentos morais seriam meras palavras. Os judeus, na época, eles tinham algumas ideias sobre a vida futura, só que essas ideias, elas não eram muito precisas. Eles acreditavam na existência de anjos e que esses anjos eram seres privilegiados, que eles já foram criados dessa maneira, superiores. Que quem seguisse as leis escritas, as leis definidas por Deus, seriam recompensados na terra. E que todas as calamidades e todas as derrotas nada mais eram do que os castigos dados por Deus pela desobediência das leis mosaicas. E as leis mosaicas tinham aquela conotação porque Moisés, na época, quando ele estabeleceu os 10 mandamentos, ele teve que se dirigir a um povo que era muito ignorante. E para que aquele povo ele fosse tocado e ele começasse a se modificar, ele precisava falar para o povo, ele precisava tocar o coração daquele povo, que ele só via apenas os interesses desse mundo. Por isso que a lei mosaica ela é tão rígida neste aspecto. O Espiritismo ele vem completar os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo ele surge em meados do século XIX, onde a humanidade ela já estava mais preparada, principalmente do ponto de vista intelectual, para entender certas verdades. Ela traz esclarecimentos racionais e descrições circunstanciadas de uma vida futura, feliz e infeliz. Agora, passando para o texto de Emmanuel, no Fonte Viva, nós temos uma outra passagem de João, que é: não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. E que nós podemos fazer uma outra correlação, uma outra passagem de Mateus, quando ele trata sobre o Pai Nosso, que é, na oração ensinada por próprio Jesus, a passagem: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O texto de Emmanuel, nós sabemos, é um texto bastante, os textos geralmente que Emmanuel nos escreve, é um texto bastante rebuscado. Esse texto específico aqui do Fonte Viva, ele é um texto bastante curto, e ele é um texto simples na sua essência, e nós podemos resumi-lo da seguinte forma. Emmanuel, ele nos ensina, ele nos mostra que nós não devemos, né, não peças o afastamento da sua dor, roga forças para suportá-la. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho, busca pensamentos que te ajudem a aproveitá-la. Não exijas expulsão dos adversários, pede ajuda para a elevação dos teus sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades, procura meio de superá-las, assimilando-lhes as lições. Então, o que a gente pode sintetizar desse texto de Emmanuel é simplesmente isso: não existe nada existe sem a razão de ser. Ou, como nós já ouvimos em outras
explicações, em outras passagens, em outros ensinamentos, é que nada acontece por acaso. E como nós estamos falando da vida futura, né, fazendo um pensamento e fazendo aqui uma associação mais material com um projeto. Quando nós temos um projeto de alguma coisa, quando nós queremos alguma coisa, que nós vislumbramos algo do futuro, nós temos que ter determinadas ações no presente. Então, se nós temos como objetivo a nossa vida futura, que é a vida na espiritualidade, nós temos que pensar em algumas ações no nosso presente para nós atingirmos esse objetivo. Então, vamos fazer algumas análises e vamos pincelar alguns dos esclarecimentos alguns esclarecimentos dados pela espiritualidade e que fazem parte das codificações deixadas aqui por Kardec. Nós podemos pegar, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 3, no item 8, aonde nós temos que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso moral pela atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho, e o progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria vícios e virtudes. Se por um lado no isolamento ele se preserva do mal, também ele anula o bem. Pegando agora no Livro dos Espíritos, na questão número 114, onde é perguntado: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta que nos dá a espiritualidade: são os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E aí nós podemos lembrar de um grande ensinamento deixado por Jesus: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Então, se nós temos um objetivo da vida futura, nós devemos tomar cuidado com as ações que nós fazemos no presente. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem este conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Pegando agora um trecho da Gênese. Normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Novamente, pelo nosso livre-arbítrio e pelo nosso plantio, nós vamos ter a nossa colheita, a cada um segundo as suas obras. Voltando em mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado, eu colocaria aspas nesse culpado, no tempo necessário que ele se melhore, sendo o estado do sofrimento ou da felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste para melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e ele muda de natureza. E agora, fazendo uma viagem no tempo aqui em algumas semanas, finalizando fechando com o Evangelho segundo o Espiritismo, numa exposição que vai ser feito pelo Macário, aonde ele vai falar exatamente sobre bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Existe uma passagem onde o Macário vai colocar com bastante detalhes, onde poucos compreendem que somente as provas
bem suportadas, podem conduzi-los ao reino dos céus. E que a prece é um grande apoio, mas é preciso ter fé na bondade de Deus. O que isto significa, e eu vou sintetizar num último slide. Nós temos as nossas provas, e depende de como nós encaramos essa prova ela pode se tornar psicologicamente para nós mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, nesta charge aqui, eu preciso carregar uma pedra até um destino final. Como eu vou fazer se eu não tenho como transportar a pedra? Então vem uma voz aqui dos espíritos inferiores. Você é um azarado, né? Por que te pediram para fazer isso? Vai logo, pega essa pedra e carrega. E daí vem os bons espíritos de outro lado nos dando uma sustentação e uma orientação. Fique tranquilo, irmão, vamos orar para que você seja inspirado, para que você tenha, né, receba a inspiração da melhor solução para você passar por essa prova. E daí nós temos o seguinte, ninguém vai tirar de nós a prova que nós temos que passar. Ou quando nós fazemos as nossas orações e nós pedimos forças, tá? A prova não vai ser tirada de nós, mas vai nos ser dada a inspiração de como nós podemos fazer para passar por essa prova da melhor maneira, com coragem, com resignação e com sucesso. Que seria exatamente aqui. A pedra tem que ser levada do ponto A para o ponto B. Nós podemos carregar a pedra sobre as nossas costas, ou nós podemos subir em cima da pedra e fazer a pedra andar do ponto A ao ponto B. Que seria o mal sofrer ou o bem sofrer. Então, é isto que eu queria colocar hoje sobre a vida futura, sobre essa passagem do Evangelho. Agradeço a todos e finalizo aqui com uma passagem de Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Obrigado a todos, muita paz, que fiquemos todos em paz, todos tranquilos e todos seguros. Eu estou deixando esta apresentação disponível na internet. Quem quiser fazer o download, aqui está o arquivo, aqui está também um código QR para fazer o download automático. Obrigado. Obrigada, Marcos. Marcos Luciano, é tão difícil, Isso, ter escrito Marcos, mas a gente só fala Luciano, né? É. Quem tem alguma pergunta, gente, para fazer para o Luciano? Alguma coisa para comentar? Foi legal, né? Esse recurso do diálogo, essa charge que ele fez, muito bom. Luciano, coloca no chat esse link que você deixou aí na apresentação. Coloco, mando agora. Que aí as pessoas conseguem baixar direto. Isso, vou pegar. Tá bom? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Olá, dona Lúcia, boa noite. Então, eu vou fazer a leitura. Você tem algum comentário, Ricardo? Tem algum comentário? Vem aqui. Pode vir aqui. Você quer que eu leia primeiro? Não é comentário da apresentação. Não. Eu tenho que ligar a luz, gente, senão não enxergo. Vai passar, então, agora para a leitura do livro Fonte Viva, como o Luciano comentou, é o capítulo 162, Dentro da Luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus em João 17,15. Não peças o afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Não existe sem razão de ser. Nada existe sem razão de ser.
A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos do Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos de abençoado reino de Deus. Hoje o Macário vai fazer o comentário. Boa noite, mais uma vez, principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Paz com Jesus. O Luciano, Marcos Luciano, trato ele como Luciano, já fez algum comentário sobre o tema. Mas lembrando o ensinamento de Jesus, quando ele nos traz dizendo que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. E mais ainda, nós como os espíritas temos essa oportunidade, a gratidão de saber o porquê dos nossos sofrimentos. E, ao analisarmos, vamos ver que fomos nós mesmos que lá no nosso planejamento reencarnatório escolhemos todas essas provas, as mais fáceis diante do que nós deveríamos resgatar. Porque Deus, na sua infinita bondade, reforçando que Ele não coloca fardos pesados, se Ele fosse cobrar de uma só vez todas as nossas dívidas, nós não teríamos condições de pagá-las. Assim, Deus nos facilita, parcelando em incontáveis reencarnações e nos dá a liberdade de escolhermos as nossas provas. Então, se nós temos que reclamar, que não devemos reclamar, pelo contrário, agradecer pelas oportunidades, teremos que olhar para nós próprios, fomos nós que escolhemos. Vamos analisar este momento que nós estamos passando. Será que nós estamos aqui por acaso? Essa pandemia nos pegou de surpresa? Nós não merecemos? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão nesse momento, nesta pandemia? Nós temos que ter uma função, temos que ter uma missão, tem que ter um porquê de estarmos nessa missão. Então, vamos trabalhar para mudar essa situação. Não para reclamar, que é o que a gente tem visto, infelizmente, a miúde por aí. Muita gente reclamando, muita gente acusando, muita gente apontando o dedo, esquecendo de perguntar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Porque cada um de nós pode e deve fazer a diferença. E nós podemos. Se às vezes a gente reclama, vamos imaginar um espírito como Bezerra de Menezes, que lá no plano espiritual, simplesmente, Maria, mãe de Jesus, diz para ele: você não precisa reencarnar mais na Terra. E ele responde simplesmente: enquanto tiver algum irmão meu com necessidade no plano terrestre, eu gostaria de reencarnar neste orbe. Então, pensemos nós. A Terra, como diz o Evangelho, é um hospital, é um subúrbio, é um manicômio, é um presidiário, é um presídio, desculpe. Agora, depende de nós em qual situação nós nos encontramos. Estamos num presídio como presidiários ou como trabalhadores? No hospital como doentes? Ou como médico, como enfermeiro, como trabalhadores? Depende
da nossa doação, no nosso querer. Vou terminar fazendo aquela pergunta que eu costumo fazer para as pessoas. Alguém aí gostaria de ir para um umbral? Silêncio. Ninguém quer ir para um umbral. Mas pensemos nisso, gente. Se ninguém for para um umbral para tentar salvar aquelas pessoas, quem faria? Então pensemos nós na Terra. Se nós estivéssemos aqui, se ninguém viesse aqui disposto a combater essa pandemia, quem o faria? Então, como diz Paulo, vamos combater o bom combate. Depende de nós, porque quem está no leme, quem está iluminando o nosso caminho é simplesmente o Mestre Jesus. Paz a todos e Deus nos abençoe. A gente vai passar para as vibrações, o Ronaldo vai vir aqui fazer. Em seguida, a gente vai desconectar e o Silvano vai fazer a prece final. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, vamos, nesse momento, que já foi feito o nosso evangelho de hoje, o aprendizado está dentro de nós, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus e buscando a nossa sintonia com o alto, levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade que se encontra perto de nós nesse instante. Vamos vibrar nesse momento muita paz, muito amor e muita luz ao nosso planeta Terra. Planeta que serve de escola para os nossos espíritos, serve de palco para nossas provas e expiações, para que possamos crescer e se elevar moral, intelectual e espiritualmente. Vibremos também pelos países que se encontram em guerras, conflitos, lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz e o entendimento nas nações. Vibremos muita paz para o nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos também pelos nossos governantes, para que eles sejam iluminados em suas ideias e possam fortalecer dentro deles o entendimento, a ética, a moralidade, o respeito por toda uma nação. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, padecendo dores e sofrimentos lastimáveis. Esses irmãos que se encontram acometidos dessa doença que abate a humanidade nesse momento, para que nosso Pai maior possa consolar a todos, dando a cada um conforme o seu merecimento, amparando as famílias com toda a tua misericórdia. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos abrigos, nos albergues, abandonados pela família, esquecidos pela sociedade, para que a luz do nosso Pai maior envolva os seus corações e os console. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos jovens, esperança dessa humanidade nossa, tão carente de amor, tão carente de entendimento e fraternidade, para que esses jovens sejam conduzidos por mãos abnegadas, conduzidos através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e consiga regenerar esse nosso planeta. Muita paz também aos nossos irmãos que se encontram. Entregue aos vícios, entregue à violência, às drogas, para que a luz do nosso Pai maior ilumine os seus espíritos, que eles consigam dar um basta nessas situações e mudarem sua vida. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas cadeias, nas delegacias, presos, cuja liberdade é cerceada pelas faltas que cometeram pela sociedade. Pedimos que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine os seus corações, para que eles possam se libertar da raiva, do ódio, do egoísmo, do rancor, de todos os vícios que acometem os seus espíritos. Vibremos
pela nossa família, pelo nosso lar, pelos nossos parentes que partiram e deixaram saudades, pelos aqueles parentes que temos maior dificuldade de relacionamento, por essa família abençoada que Deus nos colocou presente no meio delas, para que possamos crescer juntos, evoluir juntos, para que haja paz, entendimento e fraternidade no nosso ambiente doméstico. Vibremos. Nesse momento, é dado um tempo para que cada um de vocês pense naquele amigo, naquele parente, naquela pessoa que está passando por uma dificuldade nesse momento. Dificuldade é essa física, dificuldade financeira ou espiritual. Que cada um de vocês pense nessa pessoa, derramando sobre ela essa paz, esse amor, e essa luz que vem do nosso Pai maior, para que eles possam ser abençoados e envolvidos com todo o nosso amor. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz a todas as instituições, todas as casas assistenciais desse nosso planeta, que abrigam nossos irmãos carentes e necessitados de amparo. Vibremos pelos nossos irmãos que partiram desse planeta, desconhecendo que existe uma vida espiritual, para que eles sejam amparados por Ti, ó Pai, em Sua infinita misericórdia. Vibremos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio. Que a misericórdia do nosso Pai possa amparar esses irmãos, dando a eles novas oportunidades para crescer e evoluir. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, nas crustas, nos vales dos suicidas, para que a equipe de amor de nossa Mãe Maria possa encontrar cada um deles, enchendo-os de paz, de amor e de luz, para que eles possam sair desse mundo de sombras, de escuridão, iluminando a semente de luz que existe em seus corações, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vibremos por todos nós, que essa paz, esse amor e essa luz envolva a todos nós, que possamos assimilar todo esse amor através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que esses ensinamentos possam fazer parte da nossa vida. Que esses ensinamentos possam daí sair das nossas bocas com frases de amor, de carinho, de afeição, de respeito e entendimento. Que esses ensinamentos do nosso Mestre possam sair de nossas mãos através da caridade santa. Que esses ensinamentos possam sair de cada um de nós com gestos de amor, de bondade, de carinho e de fraternidade a todos que cruzem o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de vida, por essa encarnação abençoada e que só nos permite crescer e evoluir e nos aproximarmos cada vez de Ti. Que assim seja. Vamos passar então para Silvano fazer a prece final. Pode abrir seu microfone, Silvano. Então, meus amigos, meus irmãos, agradecidos que estamos por mais uma vez, podemos estar reunidos em nome de Jesus, envolvidos pelo seu imenso amor, recebemos tantas e necessárias lições. Vamos agora manter este clima de gratidão em nossos corações, para que possamos, durante toda a semana, colocarmos em prática tudo aquilo
que nosso irmão Marcos Luciano nos ofereceu, para que possamos ser amanhã melhores do que somos hoje. Vamos rezando também a oração que o Senhor, nosso Mestre Jesus, nos ensinou quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Quem que vai encerrar aí? Mona Lisa, você que está encerrando? Está ouvindo? Ela precisa abrir o microfone. Mona Lisa, abre seu microfone. Então, boa noite. Estou falando aqui, ninguém me responde. Gente, você é a diretora da gravação. Boa noite, pessoal. Boa semana, bom fim de semana a todos. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, Tchau. até. Tchau, tchau. Boa noite, todo mundo. Tchau, gente. Tchau.